Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja ouvindo o nosso podcast. Meu nome é Daniela Lira, Dani para os amigos, para as amigas, e sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Makers Gonna Talk, que é um podcast para mergulhar em ideias que inspiram, provocam reflexões, para transformarmos juntos a educação. Hoje temos mais um episódio na nossa série especial de bate-papos dedicada ao livro Cardume. A transformação começa na educação infantil. Uma obra que reúne 11 educadoras, verdadeiras guardiãs da infância, em um manifesto coletivo de amor à educação, às crianças e ao mundo. Um chamado à reconexão, à escuta e ao fazer com sentido. E, para o episódio de hoje, convidamos a autora do capítulo Brincar com Nada, a minha xará, Daniela Mello. Daniela, que é pedagoga e formadora de professores, encantada pelas potências do brincar e pelas linguagens da infância. Criadora do projeto Conversas e Vivências, ela pesquisa como a cultura do ateliê pode transformar o cotidiano das escolas em espaços de escuta, presença e criação. Daniela faz parte do nosso Cardume e hoje também se junta a nós para convidar você a nadar em nosso grupo conosco. Porque, como o livro nos lembra, logo nas primeiras páginas, educação não se faz sozinha. Então, prepare-se para mais um bate-papo delicioso, sensível, potente e inspirador. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. É uma alegria a gente quando pode reunir o cardume, né? E convidar mais gente a nadar com a gente nesses sonhos. Isso. E, assim, sem dar, é um livro tão bonito, um livro que se conecta em tantos sentidos com as pessoas e uma conexão tão grande entre as autoras, né? E o seu capítulo é um capítulo que eu tenho que confessar que me chamou muito a atenção, por diversos motivos, né? Pelo título e enfim, por trazer aí a cultura da arte, a cultura do ateliê, né, que eu tenho estado imersa, estou muito curiosa para aprender com você. E aí, Dani, nossa primeira pergunta aqui para você, o título, Brincar com Nada, a revolução que faltava no chão da escola. Qual que foi a sua inspiração para esse título, para essa canção que está aqui logo no início? Eu acho que tem muitos atravessamentos, né? O primeiro, eu acho que a gente rompeu um pouco com essa ideia do consumo na contemporaneidade. A gente pensar sobre criança em consumo, a gente entender que o nosso melhor brinquedo é a nossa imaginação. Acho que tem uma questão também muito séria agora na vida contemporânea, essa falta de tempo para que a gente possa dar espaço para que essa imaginação floresça, para que a gente possa se relacionar com o lado de fora, para que a gente possa ter esses estímulos estéticos. E esse nada, muitas vezes, né? Acho que os adultos na atualidade, as pessoas, de um modo geral, elas têm muita angústia de ver as pessoas não fazendo nada, né? Como eu não fazer nada, querer ocupar o tempo das crianças o tempo todo. E aí você escuta de crianças de 4 anos falando que estão entediadas. O que seria isso? Então, acho que é um convite a gente pensar também o cotidiano que a gente promove para as crianças, porque ele está relacionado direto com o nosso sonho de sociedade. Se a gente quer uma sociedade diferente do que a gente está vendo por aí, a gente tem que fazer agora, né? A gente promove esse cotidiano para as crianças e a gente constrói esse futuro de sociedade que a gente tanto deseja. Então é um convite a gente pensar nesse nada como esse espaço vazio também, esse espaço de escuta, né? Da gente prestar atenção no que a gente tem feito, para que a gente não fique só no discurso dos lábios e a gente consiga transformar esse discurso em ações que sejam efetivamente de construção de uma ideia melhor, né? De um bem viver. Fantástico, fantástico. Você fala de escuta de criança e tempo para escuta. E o seu título, né, a música que embala,
E em certo momento você fala de como que você atravessava, né, a Baía de Guanabara, como que isso era algo como adentrar, né, um portal mágico. Quando eu li isso no seu capítulo, a minha setinha aqui foi imediatamente para Ruizinga, quando ele fala do círculo mágico, né, de você estar, de você se completar, de você se envolver. E eu queria saber de você, se você vê alguma relação entre o que você queria dizer e essa referência que eu estou trazendo agora. Sim, acho que quando a gente fala desse portal mágico, né, acho que tem toda uma questão também, né, que a gente pode trazer como referência também os povos originários, né, que falam dessa importância da gente ter um pensamento de longo prazo. E hoje a vida traz para a gente um pensamento muito imediato. E o que faz a gente ter a capacidade de sonhar, de projetar, a pulsão de vida está nesse desejo de ir em busca daqueles dos nossos sonhos. Então, acho que tem esse lugar, né, desse portal mágico que atravessa. Quando eu ia para a ilha, para a casa da minha avó, é como se ali eu projetava todas as possibilidades. Eu me sentia uma menina livre com todas as perspectivas de realização, daquela realização do meu corpo que andava de bicicleta, que pulava cerca, que pegava fruta no pé, que trazia esse lugar da estética, como a gente pode falar agora, desses sentidos todos do corpo acordado, e que, de certa maneira, criava essa atmosfera lúdica para que a imaginação, a criação, né, a potência criativa pudesse emergir. Então, eu acho que quando a gente... essa capacidade de escuta interna, né, de você poder se ouvir, o que você deseja, o que eu gosto, quem eu sou, a gente constrói a nossa identidade, a gente constrói esse repertório a partir desse tempo, onde a gente se coloca nesse estado de presença naquilo que a gente vive, naquilo que nos atravessa, nos encontros que a gente tem, seja com os materiais, com as pessoas que vivem aquele cotidiano. Então, acho que esse portal mágico, de certa maneira, acho que está um pouco nessa magia que não está de fora para dentro, mas que a gente precisa construir como repertório de dentro para fora para que a gente consiga se colocar nesse estado, né? De atenção e de interesse, né? Que eu acho que a vida convida para gente. Esse atravessar o portal mágico e vir de volta à infância, eu me lembro de vários momentos na vida, assim, porque a memória às vezes nos falha, né? Tantas coisas acontecem e você acaba, às vezes, atrapalhando as datas, os acontecimentos, né? E eu me peguei de diversas maneiras, momentos na vida procurando memórias dessa infância, rastros dessas memórias, em fotografias, em conversas, no ciclo de uma avó contando uma artimanha de um primo, e o quanto que isso é importante para você, no ponto de vista ontológico mesmo, de você Sim, se entender como pessoa, como né? pessoa. De você ter um tempo de escuta, né? E um tempo de você se reafirmar nesse mundo tão conturbado, né? E a gente está aqui no super encontro agora, Dani. Você traz tanta vivência e tanta beleza no que fala aí no seu capítulo, né? E encontros, eles são muito únicos, né? Estamos tendo esse encontro único agora, né? Num mundo que estamos aí com celulares que são agentes que nos tiram a atenção o tempo inteiro, né? E um esvaziamento da mágica do cotidiano, né? E se a gente fizer o contrário, se a gente começar a observar esses espaços, nos dar mais tempo, cancelar a agência do celular na nossa consciência e subconsciência, para que caminhos, hein, você acha que um movimento assim poderia nos levar, ou levar uma comunidade escolar, ou até em nível pessoal? Eu acho que a gente precisa resgatar, né, esse sentido da vida e num sentido mais amplo e tá muito desafiante porque e eu não sou contra a tecnologia não, porque acho que é ela que nos permite estar aqui agora, né, nos Sim, permite ter esse encontro. Mas acho que por trás dela tem um humano, né, tem as nossas escolhas. Acontece que o que a gente
precisa reaprender é como a gente lida com essa velocidade, com esses estímulos tão grandes o tempo inteiro, que muitas vezes inibe a possibilidade de eu estar inteiro em umas relações, né? De eu ter o ciclo do começo e meio e fim. As coisas parecem que nunca acabam e são várias janelas o tempo inteiro abertas. Então a gente sabe que isso rouba atenção. Nós tivemos, de certa maneira, um repertório de poder viver outros tempos e uma infância mais inteira nessa relação com as pessoas de verdade. Então, por mais que seja desafiador para a gente essa dopamina das telas, da tecnologia, desse excesso de informação, a gente tem repertório para onde voltar. A gente tem uma linha que nos faz voltar, né, de vivência que está encarnada no nosso corpo. O que a gente tem visto é que essas crianças que são nativas nessa tecnologia, elas não têm capacidade, por isso que a gente fala de são crianças, toda criança é potente, é sujeito potente, mas tem uma questão de desenvolvimento do cérebro, de tudo que a gente sabe que é importante, que cada qual na sua etapa, elas não estão preparadas, não têm maturação para lidar com todos esses excessos. Então a gente está dificultando a possibilidade delas construírem esse repertório para lidar com os desafios da vida, que no futuro a gente não tem a menor ideia do que vai ser. Uma coisa a gente sabe, que o futuro é coletivo, que a forma de pensar, né, vem mudando, vem convidando a gente a entender que é o pensamento em rede, que é a conexão entre as pessoas. E se a gente sabe disso, como a gente forma pessoas num mundo cada vez mais fechado, numa individualização, né, do indivíduo e não do coletivo. Então, acho que o grande convite para a gente entender é que a tecnologia está aí para a gente ampliar novas formas de ver o mundo, né, trazer para a gente outras perspectivas que talvez os nossos próprios olhos não deem conta de ver, como o microscópio dá, a gente poder adentrar outros mundos possíveis, sonhar mundos possíveis. Mas a gente primeiro precisa entender a nossa condição humana. E a gente, enquanto educador de infância, a gente se torna humano no olhar do outro. É o outro que nos dá essa humanidade. E a gente não pode perder isso de vista, porque quem está por trás de uma tecnologia, de um botão, de um computador, precisa ser uma pessoa, né, de verdade. Então, acho que é um pouco disso tudo. Muito interessante. E leva assim, a tantas reflexões, né, da própria infância. Você fala em certa altura do capítulo a questão de interromper o tempo, né? Da necessidade de interromper o tempo. E eu me lembro da minha infância de um tempo mais parado, que demorava mais de passar. Eram tempos de ócio que a gente ficava na beira ali do manguezal, buscando isca e assim, alguns fazeres de crianças com os primos, né, que os meus filhos não, infelizmente não tiveram, né? Eu estava inserida em uma outra realidade. Essa interromper o relógio, acho que é uma sensação da nossa infância que seria muito triste as crianças não terem essa terem essa referência oportunidade de viver isso, né? de saber que isso é uma possibilidade, né? De você sentir o tempo parar, de ter um tempo mais longo, de sentir ócio e de procurar o fazer dentro daquele momento. E aí uma pergunta para você, Dani, que você tem muito repertório, você já viu muita coisa acontecendo. O tempo suspende? A gente consegue interromper o relógio na educação infantil dentro de uma escola? Como é que isso acontece no possível. cotidiano? Eu acredito que sim, é possível. Acho que a gente tem várias práticas aí que são consideradas inovadoras e aí acho que são um bom caminho para a gente pensar o que é inovação e qualidade na educação. O que a gente entende que inovação e qualidade seja justamente a formação humana, porque uma escola é feita de pessoas e não de paredes, não é o data show nem a mesa de luz que vai trazer uma inovação para a escola, mas é a capacidade da gente ter educadores que não perderam a possibilidade de sonhar, de acreditar. E porque as crianças precisam de adultos que acreditem que a vida vale a pena ser vivida, né? Porque se eu não sinto isso no meu corpo, como é que eu sustento isso para uma criança? Então, existem escolas de referência, como a gente tem Reggio Emilia, que virou um grande, né, boom de todo mundo buscando. Mas eu falo para todos os educadores, mas a gente tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, porque eu acho que Reggio Emilia ela precisa nos inspirar a entender que é possível uma cidade inteira trabalhar nessa perspectiva,
que entender que a gente pode romper com a lógica da produtividade em prol de uma lógica da experiência, que isso não significa não ter aprendizagens, pelo contrário, mas a gente precisa entender os princípios éticos, estéticos e políticos que nos ajudam a pensar sobre a forma de habitar a escola, né? Que a gente vai falar de uma cultura do ateliê. Mas a gente não pode achar que a gente vai copiar modelos, nem aqui no Brasil, com a diversidade que a gente tem no nosso país. Porque se a gente, principalmente se a gente olha tudo para que tem para fora e começa a importar modelos prontos, a gente continua sendo colonizado e a gente não educa para a liberdade e a gente não rompe, né, com essa lógica de buscar uma prática que seja autoral e que faça sentido com a nossa história, com a nossa cultura, com as nossas vivências, né? A importância dessa narratividade, da gente conhecer a nossa história, da gente entender quem a gente é, porque antes de tudo a gente precisa promover dentro da escola, a escola precisa ser esse lugar desse tempo suspenso, que garante esses direitos das crianças de terem essa infância. E para isso a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo, né? A gente tem que entender desenvolvimento infantil, mas não é só disso. A gente tem que entender que esse tempo de encontro, como é que a gente potencializa esse tempo de encontros entre adultos e crianças, como é que a gente transborda esse lugar da escola para além dos muros da escola, porque é responsabilidade da escola formar a sua sociedade. Como é que a gente promove esse ambiente que a gente chama esteticamente habitável? A gente precisa criar uma atmosfera e a gente precisa entender que, antes de tudo, esse espaço precisa ser um espaço de relação, de bem viver, de conversa. Então, numa época que se fala da importância da gente olhar a subjetividade das crianças, é interessante a gente pensar que subjetividade não é individualidade, que escola é lugar do coletivo, é escola de relação. Assim como a gente precisa entender que nesse mundo que todo mundo quer tantas informações, todo mundo sabe de tudo, assumir o lugar de autoridade dos adultos é muito importante, porque as crianças precisam de adultos que não só acreditem nela, mas que sejam competentes, que entendam, porque a gente forma crianças, mas a gente precisa de uma autoridade do adulto, que é uma tomada de decisão, que precisa ter uma responsabilização sobre isso. Acho que a gente precisa discutir conceitos de liberdade, que liberdade não é eu fazer o que eu quero, a hora que eu quero, pelo contrário, eu entender que eu tomar, né, a liberdade é um consenso que passa por um lugar de construção de autonomia, que é tomar decisão para uma perspectiva que é em prol de um bem maior, né? Não é quem tem razão ou fazer valer a minha vontade, mas é discutir junto a partir dessa perspectiva de diferentes olhares, uma tomada de decisão sobre soluções e problemas que possam ser resolvidos de diferentes perspectivas, conseguir ver beleza no diverso, né? Que a gente precisa acreditar, né? Ver beleza nesse diverso, educar as crianças para ver beleza no diverso. Então, acho que são muitos conceitos que parecem triviais, mas que, se a gente não sentar para conversar, se a gente não entender a escola como esse lugar de diálogo, de trazer os problemas, essas angústias que todos nós atravessamos nesse dia a dia, a gente dificilmente vai traçar, né, pensar essa educação para além do cognitivo. Acho que o primeiro ponto é a gente entender que toda aprendizagem passa pelo corpo, que cabeça e corpo eles precisam trabalhar em perfeita sintonia, que a gente é um sujeito integral, que a gente precisa trabalhar dessa forma. Então, acho que a educação infantil, acho que não só na educação infantil, acho que é uma educação de uma forma mais ampla, ela precisa entender que ela não se faz por uma sala referência, por uma sala de aula, e que a gente precisa entender, né, que todos os espaços educam e que o propósito da educação é muito maior do que simplesmente aprender um conceito ou outro. Acho que a educação infantil se torna um terreno fértil, porque acho que nesse a gente sabe que esse primeiro setênio ele é fundamental para a gente construir, né, a base da nossa... a base que vai dar para a gente a possibilidade de construir autonomia, a base que nos dá repertório para ter uma boa imagem de si, enfim, dentre outras tantas coisas. Autoconfiança, né? Acreditar em você mesmo. E aí, né, nossa, você escrevendo e falando da cultura do ateliê, né? E acredito que muitas pessoas têm muitas curiosidades, né? Hoje você vai numa escola e às vezes você consegue fazer um tour rapidamente, das salas de aula para ser mostradas para o pai na hora de fazer essa captação das matrículas são exatamente esse espaço ateliê, né? E aí
A gente está aqui 2 educadoras, né? E os pais, claro, quando eles vêm visitar as escolas, o que eles querem é o melhor possível para os seus Com alunos. certeza. Mas às vezes eles não têm essa bagagem, esse olhar de Não. entender o que é um ateliê, que você vê que a cultura do espaço, as vozes, o território está impresso nele, e aquele que saiu de uma caixa e está ali, né, lustrando de Copiando, novo, é. né, com essas embalagens de Uma inovação. vitrine. Uma vitrine lustrosa. E aí, assim, se você tivesse que conversar com um pai, com uma mãe, assim, de primeira viagem, imagina aí você com seu primeiro bebê, começando a procurar 3 aninhos, é difícil para os pais, né? Muito, Você muito. busca um lugar de acolhimento, né? Um Sim. lugar, e às vezes a gente não sabe, não sabe. E aí, Dani, tem algumas pistas para a gente saber se o lugar é de verdade, é de it's for Até, reals, como a minha com adolescente fala? certeza. É. Sim, Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é conversar assim sobre o que a escola pensa sobre educação. E não é dizer que é uma escola construtivista tradicional, não estou falando disso. Assim, quais são os princípios, quais são os valores dessa escola? Quais são os princípios dessa escola? Né? Os princípios de valores. Por que essa escola existe e qual é a sua função? Se a gente perguntar isso, a gente já vai ter uma pista. Porque se me responder que a minha escola ela aprova, é a primeira lugar no Enem, eu já vou ter uma pista. Se dizer que a minha escola acredita que a gente dá oportunidade para que as crianças se formem como pessoas, eu vou ter outra pista. Né? Então, acho que a primeira é perguntar. A segunda, eu acho que entender o espaço, né? E eu não estou falando que precisa ser uma coisa enorme, espaço, mas onde as crianças ficam, como elas ficam. É uma escola que não tem janela, que a gente não tem esse diálogo entre o lado de fora, que as crianças ficam mais tempo produzindo atividade do que propriamente brincando, fazendo experiências, tendo contato com a natureza. Qual a formação desses professores, né? Num sentido de qual é a dinâmica desse grupo, o que eles fazem nesse tempo ocioso, não é fazer de ocupação, porque às vezes é uma escola que tem yoga, música, inglês, francês, e assim, isso está compartimentando totalmente o tempo da criança. Então, a gente vai tendo algumas pistas, assim, como são esses momentos de atenção pessoal, de troca de fralda, de alimentação. Eu acho que são conversas que a gente vai tendo e a gente vai tendo dicas do espaço também. Às vezes, espaços muito estéreis estão dizendo para a gente que as crianças não vão ter oportunidade de sentar no chão para brincar. Eu vou lá para fora, é uma escola que valoriza muito esses brinquedos prontos, que apitam, que saem andando, de plástico. É uma escola que tem materiais de madeira, que brinca olha com que utensílios de pista verdade. importante. Sim, Eu acho que entender que uma escola, o material não estruturado, que é o que a gente fala do brincar com nada, essas pequenas coleções da vida, são os melhores brinquedos para as crianças, né? Tronco subir na árvore, um galho que vira varinha de condão, que no outro dia é cavalo de pau, a possibilidade de brincar, de se sujar. E quando eu falo se sujar, não é ficar molhado e ficar no frio, não, é garantir a integridade física das crianças, mas esse espaço que dá a possibilidade da criação, da imaginação e, mais do que tudo, entender que o fazer de novo é sempre inédito para a criança. Então, que bom que ela brinca na areal todo dia, porque ela vai fazer bolos diferentes, ela vai testar possibilidades diferentes. Então, a gente entender, né, esse lugar que traz essa continuidade, que vai construindo significados e significantes. Eu costumo dizer que olhar as paredes da escola, né? Essas paredes elas precisam contar, elas são a segunda pele da escola, elas contam as nossas concepções. Que imagens estão ali refletidas? Que objetos? Tem uma curadoria de coisas da cultura do lugar, né? Os professores são respeitados nas suas subjetividades, que podem trazer as suas histórias, as suas culturas. Existe uma diversidade. Acho que tudo isso são pistas para a gente entender a educação que realmente é uma educação para a liberdade, né? Enfim. nossa, a gente tem que fazer aí um Livros de PDF, um literatura. curso, alguma coisa para essa lista aí, ó, pais, mães de primeira viagem. Olha, não perderia. Maravilha, Dani, maravilha. Então, sim, né? São perguntas, começar com perguntas para entender uma cultura, né? Se existe uma cultura do acalento,
uma cultura do investigar e do dar tempo, né? Dar tempo para ser criança. E aí eu lembro, assim, essa coisa você fala, né, do Gaston Bachelard, né, um filósofo e poeta, que quando ele fala do escavar a terra, é como se a gente está escavando memórias de quem somos, né? Para mim é brincar de comidinha, Com certeza as pegar comidinhas do quintal. folhas. Eu estava agora mesmo vendo uma escola que eu faço consultoria, a gente estava montando, pensando como montar no meio do quintal as cozinhas de quintal com os temperos da horta. Eu acho que é isso, essas alquimias cotidianas, né? Que trazem de verdade para a gente entender a humanidade, enfim. Eu acho que o É, Bachelard uma grande referência para a gente pensar. Ele fala desse contato com a terra, que é o brincar com a terra. A gente descobre mais sobre quem a gente é, né? Enfim, porque a terra traz essa ancestralidade, traz essa forma. Então, outra dica, né? Se a escola tem massinha ou se tem argila, né? Argila é terra, massinha é pronta. Olha aí, uma sim, boa sim. É possibilidade. porque são pequenas intencionalidades materializadas, né? Que Exatamente. você percebe se você tiver esse olhar mais apurado, Aguçado, né? né, para Mais você atento para saber o tudo. que que você quer para sua Com criança, né? certeza. O que que você, porque também tem gente que não quer nada disso, quer uma escola emparedada mesmo, então as consequências que são sofridas depois, né? Tem um livro maravilhoso, Dr. Levi, você vai lembrar A Síndrome da Falta da Natureza, Ah, o déficit de natureza, a última criança déficit. da natureza, do Richard Isso, Louv. isso. Claro que você conhece. E eu queria trazer para você que nesse seu último capítulo você faz também uma defesa ao poder da imaginação. Sim, E hoje enfrentamos um novo desafio, né? As crianças, às vezes, por escolhas dos pais, estão emparedadas, né? Às vezes não por escolha, elas estão, as crianças urbanas. As crianças, às vezes, nós enfrentamos um novo desafio, né? Que tem essa questão dessas inteligências artificiais cada vez aí mais presentes na vida dos adultos, levando mais a nossa atenção para esse buraco digital. E às vezes na vida das crianças, em também. forma de pasmem, ursinhos ou companheiros, companheiras dessas crianças, né? E eu sei que estamos todos muito preocupados, né, com tudo isso. E eu sei que é uma pergunta muito aberta, a gente só pode aí tentar responder coletivamente, mas o que que você acha que a gente pode fazer, hein, Dani, para proteger e valorizar um pouco a capacidade imaginativa da criança Eu acho no meio desses cenários com pais criando livros, comprando para as crianças essas IAs companheiras? Meu Deus. eu acho que são duas coisas. Acho que tem que ser bem radical. A gente tem algumas leis aí que estão ajudando a gente, né? A política pública, de alguma maneira, a gente está fazendo um movimento muito grande. Eu acho que isso é muito importante. Isso tem relação com essa discussão que teve brevemente. A gente não vai entrar nessa discussão aqui hoje, mas é um tema muito interessante, que é a adultização, né, das crianças. Isso está totalmente relacionado a isso. E também a gente tem discutido, eu participei agora da Feira de Inovação em Saúde, que teve no Rio de Janeiro, uma feira que acontece, a maior feira da América Latina, e a gente estava discutindo sobre isso, sobre a saúde mental das infâncias. E também a gente trouxe o ponto que, ao mesmo tempo que a gente tem a adultização das crianças, a gente tem a infantilização dos adultos, né? Pois Que é. não tem tomada de decisão. Então, tem um limbo aí muito, né? Uma cumbuca aí bem difícil da gente mexer. Mas acho que é importante a gente entender, tela zero para criança, até 2 anos é zero, É não tem zero, gente. negociação, é zero, Não. entendeu? Não tem negociação. Isso devia ser crime, mas é isso, né? A É gente devia pegar o ter, livro, é sentir o sentir cheiro, é virar cheiro, a é abrir a página, página. sentir a textura, a temperatura, é se acordar esse corpo para a vida. E, claro, né, eu sou a favor de tela zero por muito mais tempo. Mas acho que as políticas públicas agora dizendo que as escolas estão proibidas de ser celular já é um ganho enorme. Mas eu acho que também que tem que ter um rigor em relação aos adultos, sabe? Dentro das escolas, porque a gente precisa reaprender o prazer de trabalhar em companhia.
Não tem jeito. E aí a gente vem falando de uma formação dos professores para além da técnica, e não que a técnica não seja importante, mas assim, a gente precisa retroalimentar esse lugar da experiência. E aí a gente entende, né, que é o que faz de Reggio Emilia ser inovadora, atemporal, nos seus mais de 50, 60 anos, é quando ele traz a ideia da cultura do ateliê, a arte para dentro da escola, não para que todo mundo seja artista. A ideia não é essa, mas a arte, porque a arte como esse estado de presença, essa arte que retoma, abre brechas para esse encontro com o mundo, que nos inquieta, que nos atravessa, que nos faz pensar, que vai ampliar nossa capacidade de escuta no cotidiano, que vai dar essa suspensão de pausa, que vai trazer esse repertório. Então, quando a gente fala de atelierista, a gente está falando de uma nova forma de se relacionar com o conhecimento, não é de um espaço físico, porque você pode ter um ateliê incrível, mas se você tem tempo para ir no ateliê e você tem que produzir alguma coisa, a gente está só com uma nova roupagem e está fazendo a mesma coisa. Então, às vezes não precisa ter um ateliê, a gente pode ter um espaço organizado com os materiais, organiza suas coleções com o que você tem com a comunidade, com as sucatas, vai colocando as coisas ali, se organizando. Mas essa nova forma de entender as relações que se dão no cotidiano e a importância da presença, né? Essa presença que tem intencionalidade, porque não é simplesmente, então deixa brincar livre, então joga na natureza, eu não olho, você abandona, as crianças precisam de adultos ao lado delas. Só que intencionalidade não é simplesmente escutar o que a criança quer fazer e seguir as crianças. A intencionalidade, ela é eu escutar quem são as crianças da contemporaneidade, o que interessa, como elas se mostram, como elas atualizam a cultura a partir dos seus olhos que estão vendo esse mundo pela primeira vez. Eu consegui estar inteiro para capturar isso, mas eu não abrir mão do meu papel de autoridade, de ser a pessoa que vai decidir o que as crianças precisam. Porque elas precisam de algumas coisas. Isso, precisam. Então, e a gente precisa, intencionalidade é você fazer esse equilíbrio, entender quem são as crianças da contemporaneidade, mas assumir o seu papel de tomada de decisão para decidir o que elas precisam e pensar junto um caminho, né? Perfeito. Então, acho que é esse o lugar, né? Seja para educadores, pais, né? Todo mundo que trabalha com crianças, educação, enfim, deveria pensar dessa forma. Isso tanto na parte do suporte emocional e cognitivo, mas também aí voltando, né, para a cultura do ateliê, nessa curadoria dos materiais. Aqui na escola a gente tem um ateliê e a gente está sempre construindo com as crianças, né? Crianças observando crianças para entender o que elas gostam e construir para elas em cima de uma leitura do que elas precisam, do que elas, né? Então, e os materiais assim escolhidos com muita intencionalidade. Eu falo menos é sempre mais. Os materiais precisam entrar em relação, até para a gente sair dessa função utilitária dos materiais, né? A gente poder olhar para eles como o Manuel de Barro, o Rubem Alves fala, com aquele olhar da caixa de brinquedos, né? Que o adulto olha para ferramentas, vê só um material utilitário. As crianças olham e vê uma caixa de brinquedos. Então, como é que a gente rompe com essa função utilitária? Organizando as coleções esteticamente de forma que eles estejam cuidados, para que as crianças possam subverter a ordem das coisas. E aí a gente está falando de aguçar a imaginação. Aí a gente está falando de potencializar, né, essa capacidade criativa, abrir esses espaços simbólicos que as crianças precisam. Mas para que a gente possa ser um curador das coisas do mundo para as crianças, o professor como esse curador das coisas do mundo, a gente também precisa ter repertório. A gente precisa entender que esse repertório não está só dentro do museu também. Ele está no museu, mas ele está num pôr do sol, ele está numa trilha que você faz, ele está num casa-cor que você vai viajar, numa bienal, né? Num almoço gostoso que você arruma uma mesa bonita com a sua família, nas histórias contadas de boca, né? Nos livros que a gente lê, que estão para além da técnica da escola, as poesias, da música, da arte, num sentido mais amplo, né? Que vão dando para a gente essa capacidade de conectar as coisas do mundo, de se retroalimentar de sonhos e de possibilidades. Perfeito, uma curadoria de coisas do mundo, materiais naturais. Eu fico pensando assim, quem nunca viu um ateliê, né? Se a gente pudesse ajudar a fazer uma imagem mental disso, assim. Coleções, materiais naturais. Vamos pensar de grandes coleções, de materiais naturais e materiais que não são naturais. Dos materiais naturais, a gente pode fazer pequenas coleções. Sementes, galhos,
folhas, Sementes flores, diferentes, né, sementes de diferentes Dani? tamanhos, Grandona, diferentes pequenininha. lugares, Uhum. organizadas de forma, quanto mais organizado, visualmente melhor fica para a gente poder entender esses materiais e catalogando isso, e os materiais artificiais, materiais translúcidos, materiais de madeira, materiais, né, com furo, aí você vai organizando essas coleções dos critérios que a gente tem, enfim, cuidando deles. Isso é muito legal, porque na verdade você vai abrindo aí uma curadoria de materiais para exercitar a construtividade, né? Que é um Exatamente. termo que eu vou trazer lá na frente, alguns capítulos depois do seu, né? E é muito interessante como esse livro, um capítulo parece que deságua no outro, né? E quando Sim, eu li o seu, porque fala da cultura do ateliê, da curadoria de materiais naturais, da escuta à infância, não acreditar, né, da potencialidade infantil. Muito, muito lindo. ele é muito lindo, né? Ele é fofo, pequenininho e é precioso, né? Com um Isso, desdobramento de possibilidades. isso. Eu estava falando do seu capítulo agora, o livro também, mas eu estava falando especial do seu capítulo, do Brincar com Nada, que ele atravessa a gente logo no título, né? E Dani, o tempo voa conversando com você, porque é tanto conhecimento, um papo super gostoso. Eu queria saber se tem alguma coisa que você queria completar, alguma coisa que você queria falar ainda aqui no nosso. Ah, eu acho que assim, a gente pode marcar outras tantas conversas, que eu adoro um papo também. E, enfim, mas eu acho que a gente precisa hoje, né, para mim, principalmente para quem trabalha em escola, em educação, enfim, que as escolas entendam que o maior investimento que a gente precisa fazer nas nossas escolas é na formação de pessoas. Né? Esse é a maior inovação, a maior qualidade que a gente tem são nas pessoas, né? Nessa possibilidade de a gente entender esses tempos, na valorização, na oportunidade da negociação de sentido. Porque se a gente quer trabalhar com uma pedagogia de escuta das infâncias, né, que escuta as infâncias, para que as crianças possam se escutar, a gente precisa primeiramente trabalhar com esses atores sociais da escola para uma prática de escuta, porque a gente Perfeito. não pode dar para o outro aquilo que a gente não tem como benefício para a gente. Então a gente precisa experimentar isso no corpo para que a gente volte a lembrar, né, da alegria e da beleza de estar em companhia, para que a gente possa sustentar isso, né? Então, eu estava pouco antes de falar com você, eu estava fazendo para uma escola que eu dou consultoria, e aí eu pensei nessa ideia da arte como uma experiência, né? A arte como essa experiência, porque ela cria esse espaço de presença e de escuta. Então, a gente entrelaçar as linguagens artísticas e o letramento científico. O letramento científico como uma metodologia de pesquisa, de documentar, registrar, para que a gente possa pensar sobre o nosso pensar todo o tempo. Então, a documentação pedagógica, ela é uma atitude ética, estética e política que sustenta essas escolhas e que nos ajudam a entender o que a gente faz, porque nunca ninguém nos ensinou a ser professor nessa contemporaneidade. A gente precisa aprender, trocar a roda do carro com ele andando. Então, quando a gente registra, a gente documenta, a gente pensa sobre o que a gente faz, a gente consegue romper concepções enraizadas, a gente consegue olhar para as nossas histórias, sustentar a nossa cultura e projetar futuros, né, de acordo com aquilo que a gente deseja, sendo mais coerente com os nossos discursos, com a nossa prática. Perfeito, perfeito. Então, a gente pensar sobre isso, né? E é uma documentação não para mostrar Não, a para parte abrir bonita, diálogos, né? para abrir Isso, diálogos no sentido mais amplo da palavra. exatamente, para atravessar, né? Interessante, interessante. Né? E para se formar em primeiro lugar, sendo autoformativa para que a gente possa entender como a gente trabalha. Isso, algo do afeto, que nos afeta, né? Exatamente. Ó, Pelo minha afeto bateria ou está outras aqui com emoções. 4%. Vamos lá, tô A carregando aqui, gente tô fazendo aqui conversa. nessa costura. Mas a gente fez, Olha, ela prometeu para mim 40 minutos, a bateria está aqui cumprindo, tá sim. cumprindo. Nossa, eu só tenho que agradecer a bateria, Imagina! agradecer mais ainda a você pelo papo super gostoso, Ai, Dani, foi uma né? alegria, um prazer estar aqui com você.
Espero que a gente se encontre em breve, morrendo de Vamos, saudade, nós nos vamos sim, né? reunirmos. Trocar mais figurinha dos nossos trabalhos, né? Que tem E pontos se de quiser, interseção. exatamente, se quiser outras conversas, outros papos, pode chamar, vai ser sempre um prazer estar aqui com você. Opa, legal, legal. Bem, e com isso, pessoal, agradeço aí a Dani mais uma vez e chegamos ao fim de mais um episódio do Makers Gonna Talk. Queremos agradecer a presença da Dani Mello, que tirou um pouquinho do seu tempo precioso para trocar ideias conosco hoje. Um agradecimento especial à Sora, que está aí nos bastidores, dirigindo o episódio, e também a nossa equipe Thomas Maker, que nos apoia aqui na produção. Obrigada, Dan e Sarinha. Você pode adquirir o livro Cardume no link que fica em nossa bio ou aqui na descrição desse episódio. O Makers Gonna Talk é produzido pela equipe do Thomas Maker, com episódios mensais, disponíveis em todas as plataformas de podcast. Basta você nos favoritar no seu streaming preferido. A gente se vê no próximo bate-papo da série Cardume, que você sabe que vai ao ar seguindo a gente em nossas redes sociais. Um beijo grande. Beijo, beijo. Beijo, querido. Prazer. Obrigada, Sora, também. Um beijo querido para você. Beijo.